Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal Carlos Jordan, youtuber mais cervejeiro do Brasil. Ainda repercutindo aqui esse jogo espetacular, Fluminense e Corinthians no Maracanã. Corinthians abriu 3-1, Fluminense no segundo tempo, com aquelas modificações do Diniz, amassou o Corinthians, foi para cima, empatou, quase virou. O jogo só não foi um jogo perfeito, porque teve esse Zanovelli aí, que é um árbitro muito ruim. Eu lembro que ele apitou um São Paulo e Fortaleza, fez caquinha. Apitou Bahia e Flamengo, fez caquinha, prejudicou Bahia, eu reconheço isso. Foi para reciclagem, voltou, fez um monte de caquinha ontem também. E aí? O Fluminense foi prejudicado, foi assaltado, como estão falando nas mídias aí. Então eu vou estar repercutindo aqui a Jovem Pan Esportes. Vamos ver o que o pessoal achou aí dessa arbitragem do tal do Zanovelli. Vamos lá. Agora, tiveram lances polêmicos, né, Bruno? Você que estava comentando o jogo. Polêmicos é o torcedor do Fluminense está reclamando muito do pênalti no Corinthians. Não foi. Que foi marcado e o Fábio Santos converteu. E está reclamando principalmente desse lance aí, no Samuel Xavier. Né? O Fábio Santos... É um pisão. Parece que tem o pisão, a imagem é muito rápida. Ele pisa. Mas vamos ver, Parece. É pênalti. Se é fora da área, seria marcado falta. Então... Nossa. Não. Mesmo tendo um pisão? É pênalti. Pisão. Não? Pro Corinthians. Eu tô até agora tentando ver o toque. Né? A torcida do Fluminense está reclamando do lance que originou o gol do Fábio Santos. Eu vou até pedir pro Pedrinho, lá, nosso PH, para ele recuperar o lance pra gente ver. Porque quando eu tava vendo na televisão, eu não achei o replay tão claro. Eu achei que tava difícil. Também. O replay... É um lance duvidoso. Você marcaria, Bruno? Eu marcaria. Achei que o Marlon foi estabanado e acabou... atropelando o jogador do Corinthians, assim, tocou e derrubou. Eu achei que foi pênalti também. E perno? Pênalti também, marcaria. Ou seja, Flávio? Se passar aí, eu prefiro ver. Mas é um lance, de novo, não é nenhum absurdo. Não é roubo. Também achei o lance não tem roubo. Não teve nenhuma não câmera. deu pênalti. A única polêmica é que são dois lances que são contra o Fluminense. Mas isso... Aí o torcedor do Fluminense fala, tem um pênalti pro Fluminense que ele não marca. Aí tem um pênalti inexistente pro Corinthians que ele marca. Esse é o negócio que o torcedor tá reclamando. Mas o cara, se ele quer... Não teve nenhuma câmera que me Vamos só o seguinte, esse árbitro é péssimo. Ele não tem nem capacidade de prejudicar ninguém. Acabou sendo uma coincidência. É muito ruim mesmo, ele é ruim mesmo. Olha aí, Flávio, você pediu pra ver, Você pediu pra ver o pênalti. Tira até a tarja, por favor, PH. Pra gente ver o lance com a tela limpa. Cara, eu não consigo ver nada. Esse é o pênalti. Vamos ver aí, Eu não consigo ver nada aí. O outro lance eu acho que é melhor. Bota o outro lance pelo lado, que é um lance bem... Não, no caso, outro ângulo. Aí,
Não consigo Eu não ver, marcaria. Eu também não consigo ver nada. Esse pênalti eu não marcaria. Eu não vejo... Então, de novo. Porque eu acho que é meio com contato do jogo. Provavelmente eu não vejo também não marcaria, mas, empurrão, de novo, não vejo é calço marcável, por não é baixo. escândalo marcar. Isso que eu quero dizer. Não marcar o outro e marcar esse não é escândalo. O mesmo time foi prejudicado, ok. Tá, mas aí é o que eu te falo. Porra. Por que o torcedor pode estar reclamando? Porque o pênalti pro Fluminense foi mais Foi claro mais do que o pênalti pro Corinthians. É isso. Aí ele marca o do Corinthians e não marca o do Fluminense. Mas acho que não é nenhum escândalo, nenhum absurdo, nem marcar o que marcou e não marcar o que não marcou. Mas tá certo. O torcedor tem razão, tá bravo. Mas nenhum dos dois foram escandalosos, não. Acho que não. Nenhum dos dois foi não escandaloso. poderia acontecer isso que aconteceu. De errar de um lado ou de outro. Talvez as pessoas concordem com as duas marcações. Acho que isso é verdade. Não foi isso, que não foi nada assim. Eu vejo coisa bem pior. Mas acho que Eu não marcaria esse pênalti, não. Então você vê como é dividido. Eu e o Flávio, a gente não marcaria. O de Samuel Xavier, pra mim, foi mais pênalti que esse, mas eu... O pênalti pro Fluminense é mais pênalti que o pênalti pro Corinthians. Então prejudicou muito o Fluminense. Porque o Fluminense, com o pênalti não marcado, venceria a partida. Poderia ter vencido. Né? E o torcedor tá na bronca. Essa é uma polêmica aí do torcedor do Fluminense. Dá pra entender a bronca. Dá pra entender a bronca. Porque você tem um pênalti não marcado. 3-1, que foi claro, teve o pisão. E você tem um pênalti bem duvidoso que tá dividido aqui até a mesa, de igual para igual, que foi marcado. Então, é o torcedor do Fluminense aí na bronca. Rodrigo Viga tá no Rio de Janeiro e eu te pergunto, Viga, qual a sua opinião esse é o cara que sobre fala mal esses do dois Pulgar. lances? Aqui todo mundo achou pênalti pro Fluminense. E eu não achei pro Corinthians e o Flávio Prado também não. Bruno e Piper não marcariam, Viga. Fala, Pilhado. Boa noite pra você, pra turma toda da bancada. E, sinceramente, honestamente, eu não marcaria esse pênalti do Marlon em cima do jogador do Corinthians. Não houve o contato? Houve, mas não foi aquele contato intencional, digno para marcação de um pênalti. Agora, do Samuel Xavier não há a menor dúvida, pisão, né? E aí fica a explicação por que a arbitragem não marcou finalizou... a penalidade. Agora, o que eu vi de diferente, de excepcional nessa partida? Primeiro que o Corinthians fez 3 gols. Não me lembro do Corinthians fazendo 3 gols, a não ser naquele jogo, acho que foi contra o Grêmio, que foi um 4-4, né? Mas foi mais ou menos excepcional. E excepcional também foi a atuação do Fluminense negativamente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Fluminense atrás do marcador, precisando correr atrás do prejuízo, por muito pouco não conseguiu uma virada histórica. Foram erros, foram lambanças. Esse erro do Marlon aí, que foi interpretado pela arbitragem, acabou redundando num pênalti. Foi uma lambança também do Marcelo, outra do André, jogadores de talento, jogadores de categoria. Agora, de excepcional mesmo, uma atuação ruim do Fluminense no primeiro tempo e de excepcional também o número de gols marcados pelo Corinthians, não só em uma partida, mas especialmente em um tempo. A gente está lembrando muito dos erros aqui e acolá. Agora, a gente não pode esquecer, meu caro Pilhado, que o herói da partida para o Corinthians também foi o vilão, né? Porque se o Yuri Alberto marca aquele gol naquela pichotada do Cano, que deu um passe para o Yuri Alberto dentro da pequena área, ainda no primeiro tempo, o jogo poderia ter sido 4-3 e não 3-3, deixando de lado a questão do pênalti não marcado para o Samuel Xavier. Acho que fica de positivo aí o segundo tempo do Fluminense. O torcedor do Fluminense não está muito preocupado com o Campeonato Brasileiro, está pensando na final da Libertadores da América, porque se fosse o Fluminense da primeira etapa, já vislumbraria dificuldade para o jogo contra o Boca Juniors, embora ainda ache o Fluminense favorito nessa final, ainda mais sendo no estádio do Maracanã, ainda mais sendo diante do torcedor tricolor aqui no Rio de Janeiro. E de positivo para o Corinthians, o fato de ter marcado 3 gols, algo que não fazia há muito tempo. Porém, esse mesmo Corinthians que marcou 3 gols, quase levou a virada na segunda etapa, e Yuri Alberto, que foi o herói, também acabou sendo o vilão, porque perdeu um gol inacreditável na cara do gol, viu, Pilhado? Né? O Viga trazendo aí a sua opinião, ele concorda ali comigo e com o Flávio Prado, né? A gente também achou que teve pênalti pro Fluminense e não teve o pênalti pro Corinthians. Jogo polêmico. Mas é isso aí. Eu só discordo nesse negócio que, se fosse marcado o pênalti Fluminense, tá, automaticamente o Fluminense ganharia de 4-3. Digamos que é marcado o pênalti. Digamos que o Ganso converteria. É o Cássio no gol. Digamos. O primeiro tempo terminaria 3-2. Pode ser que, com um placar mais próximo, o Corinthians voltasse com uma outra postura. Pode ser que o Diniz não fizesse tantas alterações. Pode ser que o Fluminense não viesse amassando
já que só precisava de um gol para empatar e mais um para virar? Nunca vamos saber. É muito simplista simplesmente dizer, se o pênalti fosse marcado era 4-3. É a única coisa que eu discordo ali. De resto, concordo com o pilhado Flávio Prado. Quem diria que um dia eu iria concordar com o Flávio Prado? E aqui, vocês é que mandam, rapaziada. Diz aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam aí. O Fluminense venceria de 4-3 se fosse marcado pênalti? Foi um roubo? Foi um escândalo? É o Corinthians? É tudo a favor de Corinthians e tudo a favor de Flamengo? Valeu. Até a próxima, rapaziada. Tamo junto.